Tópico 18. Vitória. Tese 85. Vitória não é algo que efetuamos, é algo que recebemos. Um tema perpassa todas as mensagens às 7 igrejas em Apocalipse 1 a 3. Vencer. Uma promessa especial é dada a cada igreja, uma promessa aos vencedores. A igreja de Éfeso. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2:7. A igreja de Esmirna, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. A igreja de Pérgamo, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A igreja de Tiatira, ao vencedor e ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. A igreja de Sardes, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagaria o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessaria o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. A igreja de Filadélfia, ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. E finalmente para a igreja de Laodiceia, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. É algo muito importante tornar-se um vencedor, não é mesmo? O Senhor certamente concede àquele que vence alguns poderosos incentivos para fazê-lo. Ser capaz de comer da árvore da vida, do maná escondido, receber um novo nome, ter poder sobre as nações, ser vestido de vestes brancas, ser uma coluna no santuário de Deus e sentar-se com Cristo no seu trono. Às vezes as pessoas desenvolvem a ideia, quando eu digo que a vitória é um dom, de que isso de alguma forma não é importante. Nada podia estar mais longe da verdade. A salvação é um dom. É a salvação importante? Fé é um dom. É a fé importante? O arrependimento é um dom. É o arrependimento importante? O alvo de Deus para nós é a vitória, e mesmo mais do que a vitória. Ele deseja que sejamos mais que vencedores por seu intermédio. Romanos 8:37. Quando Deus fala sobre obter a vitória, e mesmo mais do que vitória, que vitória é essa que está descrevendo? É vitória sobre os pecados. Os pecados? Não. É uma vitória sobre algo mais difícil de controlar. Muito mais difícil. O maior discurso de Cristo, página 141. A vida cristã é uma batalha e uma marcha, mas a vitória a ser ganha não é obtida por força humana. O campo de luta é o domínio do coração. A batalha que temos a ferir, a maior de quantas já foram travadas pelo homem, é a entrega do próprio eu, à vontade de Deus, a sujeição do coração, à soberania do amor. Observe que submissão do eu, a renúncia a nós próprios e o deixar o controle para Deus é o que está em pauta, não a submissão de coisas erradas. É talvez a única batalha no universo em que o caminho para a vitória está em sujeitar-se. E sendo isto verdade, então é inevitável que a vitória tenha de ser um dom, pois submissão é um dom. Não podemos de nós mesmos vencer os maus desejos e hábitos que lutam pela predominância. Não nos é possível dominar o poderoso inimigo que nos mantém em escravidão. Unicamente Deus nos pode dar a vitória. Já vimos o método para obter a vitória, que Deus indica na mensagem à igreja de Laodiceia. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Como Jesus venceu?
mediante dependência do poder do seu pai e mediante o relacionamento com seu pai, não mediante o combate ao diabo por sua própria força, conquanto tivesse a força, o que não é o nosso caso. Por meio de confiança no poder e força de seu pai, Jesus foi vencedor. E mediante a confiança nele, por meio de fé nele, nós também podemos conseguir a vitória. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tese 86. Na milícia cristã, somos ativos no combate da fé e passivos no combate aos pecados. Toda sorte de programas de exercícios invadem o mercado hoje. O exercício tornou-se tão popular que algumas pessoas já prejudicaram seriamente a saúde exagerando-o. Mas conheço um exercício que gostaria que experimentassem para conseguir saúde espiritual. Um exercício que o tornará forte para obter a vitória. Está pronto? Desejo que fique em pé, parado e avance para a frente ao mesmo tempo. O Senhor designou este exercício em particular para os israelitas, bem no início de sua jornada para a Terra Prometida. Você pode ler a respeito em Êxodo 14, 13 a 15. Eles estavam às margens do Mar Vermelho, cercados de montanhas por todos os lados, com o inimigo vindo rapidamente por trás. Quando estavam a ponto de entrar em pânico total, o Senhor enviou uma mensagem através de Moisés. Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que vos hoje fará, porque aos egípcios que hoje vos vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamais a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Aí está um programa de exercícios respaldado pela Bíblia. Permanecer quieta no lugar e ir adiante. É somente isso. Seria possível ficar parado e ir adiante ao mesmo tempo? Bem, talvez já o tenha feito antes. Já ficou de pé dentro de um ônibus ou trem ou avião enquanto o veículo avançava para diante? Você permaneceu parado no lugar? A maioria das pessoas reconhece a futilidade de correr para cima e para baixo no corredor de um ônibus ou avião enquanto este se movimenta. Não só é isso esforço desperdiçado, mas você provavelmente perderia o equilíbrio e cairia. Assim, você apenas permanece parado, mas ao mesmo tempo está indo para frente. E não é só isso, como está se deslocando numa velocidade muito maior do que se desembarcasse e tentasse correr em sua própria força. Como devia o povo de Israel permanecer parado e marchar a um só tempo? Deveriam aquietar-se no que respeita a combater o inimigo, mas deveriam avançar em fé. Esta é a diferença entre a luta da fé e a luta do pecado. Deus nos convida a nos envolvermos na luta da fé. Ele nos adverte contra nos tornarmos envolvidos na luta do pecado. A luta da fé é o empenho para pôr de lado aquele tempo de meditação cada dia para a oração e estado da vida de Cristo para a comunhão com Ele. A luta do pecado é o empenho para vencer as tentações e os pecados, guerrear contra o diabo e seus poderes. Se tentamos combater na luta do pecado, seremos vencidos logo no começo. Efésios 6,12 nos diz que nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Se não estamos sequer combatendo carne e sangue, então como podemos lutar? Como se combate um espírito? Há somente uma maneira. Você terá que se valer do auxílio de outro espírito para realizar o combate por você. E é isso que Deus prometeu fazer por nós. O homem não é capaz de salvar-se a si mesmo, mas o Filho de Deus se empenha em suas batalhas por ele e o coloca em terreno vantajoso, dando-lhe os atributos divinos. É verdade que Paulo nos fala em revestir-nos de toda a armadura de Deus,
o que dá a impressão de que vai haver uma luta. Mas se você examinar a armadura descrita em Efésios 6, 11 a 18, é a armadura para uma guerra de resistência. De fato, é o que o texto diz repetidamente: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes. Depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Observe que cada item da armadura de Deus que temos de trajar tem que ver com uma relação de fé com Deus, ou a luta da fé. É para a defesa, não uma armadura para o ataque. As várias peças representam verdade, justiça, o evangelho da paz, fé, salvação, oração e a palavra de Deus. A pessoa que está assim equipada estará pronta para permanecer inabalável para o combate contra o inimigo, mas marchar avante num relacionamento de fé e confiança em Deus. Não tente avançar a menos que permaneça firme. Você certamente cairia. Não tente permanecer parado sem ir adiante. Do contrário, terá apenas uma religião passiva que logo se revelará inútil. Permaneça em pé, quieto e marche para diante. É o único caminho para a vitória. Tese 87. A vitória real é obter vitória sobre tentar obter vitória. Josafá acabara de receber notícia de que o inimigo estava chegando. Em vez de convocar um conselho de guerra e ordenar que as tropas se preparassem imediatamente para um grande ataque, ele fez uma coisa muito interessante. Você poderá ler a respeito em 2 Crônicas 20. Convocou uma reunião de oração. Durante a reunião de oração, um homem se levantou, movido pelo Espírito de Deus, e sugeriu um plano. Disse às pessoas que deveriam sair para encontrar o inimigo, mas que não precisariam lutar, que o Senhor lutaria por elas. Assim, na manhã seguinte, elas se reuniram bem cedo para sair e encontrar o inimigo, e após uma breve discussão, decidiram enviar o coro à frente de sua companhia, entoando louvores ao Senhor a caminho do campo de batalha. Que ele parece ter feito parte daquele coro? Teria sido uma real vitória obter vitória sobre tentar obter vitória, não é mesmo? Pode imaginar alguém lá da fileira dos baixos trazendo sob a longa beca um estilingue? Se você estivesse estado ali naquele dia, seria necessário muito mais fé para deixar o estilingue em casa e partir em nome do Senhor, cantando louvores a Ele, não é mesmo? Mas, de algum modo, o povo conseguiu fazer o que Josafá tinha ordenado e o Senhor obteve uma extraordinária vitória em seu favor naquele dia. Na vida espiritual, igualmente, a vitória é sempre ganha por olhar a Jesus e depender de seu poder. Nunca é conseguida por tentar combater o pecado e o diabo. Nunca é conseguida por tentar ajudar a Deus, permitindo-lhe fazer parte do trabalho, enquanto nós ficamos de lado, dando estocadas no inimigo. Vitória é um setor de Deus. Pode-se apenas cooperar mediante a busca de um relacionamento dia a dia com Ele, permitindo-lhe assim combater o inimigo por nós. Talvez tenha experimentado praticar o truque do garotinho da escola, de equilibrar uma vassoura na mão. Se olhar para a mão, terá problemas, mas se concentrar a atenção na vassoura e olhar para cima, subitamente se torna fácil. Quando olhamos para nós próprios, inevitavelmente perdemos a vitória, mas quando olhamos para Cristo, a vitória vem como resultado. Há um poema que reza mais ou menos assim: olhei para Cristo e a pomba da paz entrou voando. Olhei para a pomba e esta novamente voou para longe. A maioria de nós tem perdido a vitória não por falta de nos esforçarmos bastante para consegui-la, mas devido a termos feito esforço demais. Temos estado ocupados com a vitória em si mesmas, e exatamente neste procedimento perdemos aquilo que esperávamos ganhar. Na vida cristã em crescimento, é possível trabalhar todo o dia para alcançar vitória, mas perdê-la, ou olhar para Cristo em lugar de trabalhar na vitória e ganhá-la. A vitória assemelha-se à submissão, pois se baseia em submissão. É tudo ou nada.
Não existe vitória parcial. Poderíamos ilustrar esta verdade empregando um sismógrafo do pecado. Primeiro observe o que está à esquerda. Essa é a maneira em que com frequência temos procurado medir a vitória. Suponhamos que no início de minha vida cristã eu tivesse um temperamento terrível, mas eu começo a tentar obter a vitória e após as primeiras vezes minha explosão de temperamento mede somente 9 na escala. Após vários anos de vida cristã, perder o temperamento mede somente 6. Após alguns anos mais de ingentes esforços, a agulha vai até o 3. E, pouco antes de morrer, eu amanheço um dia e a agulha nem se mexe. Isto não é vitória. Em lugar disso, observe a ilustração da direita. Tem só 2 números, 0 e 10. A qualquer momento que eu dependa de mim mesmo, em lugar de depender de Cristo, tenha eu sido cristão por um dia ou por toda a vida, a agulha se fixará sempre no 10. Sempre que estiver dependendo de Cristo em vez de mim mesmo, seja no primeiro ou no último dia da minha vida cristã, a agulha não irá sequer mexer-se. O alvo de Deus para nós é que aprendamos a depender dele todo o tempo. É-nos possível assim como foi para Cristo. O Desejado de Todas as Nações, página 508, diz: sabia que a vida de seus confiantes discípulos seria como a sua, uma série de ininterruptas vitórias que aqui não pareciam sê-lo, mas reconhecidas como tais no grande porvir. O que traz as vitórias ininterruptas? Ser discípulo confiante. E somente ao aprendermos a conhecê-lo, podemos aprender a nele confiar todo o tempo. Quando nele confiamos e olhamos para ele, a vitória está assegurada.